Olá, então, muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Quinta Dimensão. Como sabem, eu sou Ana Correia e nós hoje vamos estar à conversa mais uma vez com um grande querido amigo meu, portanto, eu posso dizer mesmo mais uma vez que é o meu mentor, o meu grande mentor, Joaquim Sobreiro Duarte. Boa noite, boa noite. Boa E noite, hoje vamos falar de um tema muito particular que nos vai, de certeza absoluta, obrigar a pensar e a repensar as nossas vidas. Não sei se vocês já se perceberam, Joaquim Sobreiro Duarte vem tendo semanalmente uma participação no nosso jornal Gazeta das Caldas e hoje vamos falar exatamente no tema atual desta semana, que eu acho que é bastante pertinente e que nos vai ajudar, como eu já disse antes, que nos vai ajudar a repensar a nossa visão, a nossa visão do mundo e a nossa visão das relações interpessoais que nós vamos tendo. Joaquim Sobreiro Duarte, tudo tem um significado, certo? Verdade. Antes de mais, uma boa noite para ti e para os ouvintes do Rádio Clube de Caldas. Tudo na vida tem um significado. Aquilo que disseste, participo, e não semanalmente, mas com uma periodicidade de 3 edições, mais ou menos, uma vez por mês, ou menos do que isso. Mas o que acontece é que com a Gazeta das Caldas que está a ter, nesta altura, um formato diferente, uma dinâmica diferente, com alguém também da comunicação, tal qual como tu, que vem de outros tempos e que está a fazer, o Joaquim Paulo, que está a fazer um trabalho magnífico na Gazeta. E eu quero dizer, e o tema desta semana, aquilo que eu escrevi, passa muito por tudo tem um significado. Tudo o que te acontece na vida tem um significado. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui e isto vai ter um significado. Tem o significado que nós lhe dermos. Nós é que, por exemplo, para quem está aí em casa, ouvir-nos e que também depois nos pode ver, nessa questão tudo tem significado. Aproveita este momento em que nós podemos conversar, porque neste momento, se lhe deres todas as conversas que nós aqui possamos ter, e aplica-lhe um significado. Elas vão ter um significado na tua vida. E se elas vão ter, se tudo vai ter um significado, permite-te. Há uma coisa que nós muitas vezes não nos permitimos. Nós ficamos fechados, não é? Não olhamos, não escutamos, não sentimos o significado que as coisas às vezes nos dão e tudo que te acontece a ti precisamente, tem um significado. Na altura, nós achamos que pode não ser o melhor que nos está a acontecer, mas é algo que nos está a permitir que nós possamos crescer, possamos deixar outras coisas para o lado, possamos ir noutro caminho. Por isso, qual é o significado que estás a dar ao que te acontece na tua vida? Esta é a pergunta que fica aqui no ar. Não é? Para quem está aí em casa a ouvir-nos e a ver-nos, é dizer qual o significado que tu estás a dar ou que te acontece na tua vida. E isso vai ser determinante. Exatamente. Nós podemos pegar na atual situação, não é? Que também ela, não é? Que também ela, para além dos efeitos que aparentes e mais diretos que tem, eu julgo que acaba por ter também um significado muito importante na gestão das nossas vidas, certo? Da nossa visão de vida, daquilo que nós podemos fazer, podemos transformar para nós e para a sociedade, certo? Sem dúvida. Eu acredito e eu suporto um pouco aquilo que está aqui escrito, suporto e digo que acontece precisamente por experiência pessoal. Claro que é evidente que nós podemos ir ao contexto, à parte científica, e existem muitas teorias que suportam isto, mas esta aqui é um pouco a minha teoria, que eu encontrei há 3 décadas atrás, 30 anos atrás. E como é que acontece? Porque eu começo a perceber que tudo o que me vai acontecendo
Ou melhor, antes, interpretava muitas coisas que me aconteciam de uma forma negativa. Era a interpretação que eu dava, era o significado que eu estava a dar. Quando há uma altura em que eu entendo, e entendo não é aquilo que me explicam, não é aquilo que me dizem, é aquilo que eu entendo, aquilo que eu recebo. Porque muitas vezes as pessoas dizem-nos milhentas coisas e eu sei que quem está a nos ouvir pode estar, eu passo esta mensagem, as pessoas podem dizer sim, sim, está bem, mas deixa para o lado, e isso tu estás a ouvir, mas não estás a sentir isso. Experiência. Nada melhor que na vida que é nós experienciarmos. E a experiência comecei a entender que quando me acontecia alguma coisa havia uma intenção clara para que eu fosse uma melhor pessoa. Havia uma intenção claríssima para eu ser uma melhor pessoa, para eu crescer, e então eu só tinha era que lhe dar esse significado. Só tinha era que lhe dar, era que permitir que essa intenção me colocasse. E quando tu olhas para alguma coisa e percebes que aquilo que te estão a dizer é para tu cresceres, para tu seres melhor pessoa, não é? Isto começa-nos a dizer logo uma coisa que é, se tu permitires isso, começas a encarar tudo aquilo como algo, como uma dávida que te estão a pôr à disposição e encaras-o com uma gratidão imensa e vais começar a... Podes não gostar num momento, mas atenção, compreende que aquele momento que tu não estás a gostar é efetivamente algo que tem uma intenção que te faz crescer. Então aproveita esse momento. Exatamente, essa intenção vai obrigar-nos, não é? E esta é a parte dolorosa onde muitos de nós ficamos pelo caminho, que tem a ver com as partes de nós, com as nossas sombras, que essas intenções vêm picar, que nós devemos dizer assim, olha, tu vais ter que acabar por aqui, vais ter que apagar isso, não é? Vais ter que dar luz aqui, se quiseres mudar vais ter que fazer isto, não é? Vai entrar em aspectos da nossa personalidade que nós não gostamos muito, que temos que mudar e não gostamos muito, não é? Será que estou a pensar certo? Na minha perspectiva, claro que sim. Repara, mas quando nós não nos deixamos, porque até se tu te deixas fluir, permite-te fluir. Desculpa interromper-te, eu acho que a chave está exatamente onde tu estás a dizer, a permissão, não é? Sim, permite. Permissão, exatamente. Repara que é a permissão, eu vejo aqui dois fatores que são muito importantes, é o permitir-te e há outra que é o merecimento, que tu permites-te e as coisas acontecem, permites isso, mas muitas das vezes nós colocamos na falta de merecimento ou não merecermos aquilo que nos está a acontecer. E quando eu estou a dizer merecermos, não é no sentido de dizer merecer de uma forma eu não mereço ter o bem ou não mereço ter o mal. Exatamente. Exatamente, é o merecimento nesse sentido. E quando tu entras no merecimento, tu não mereces, isto bloqueia seriamente. Então há uma coisa que tu tens que te permitir e merecer. Se escorregaste e caíste, tu merecias este momento, é um merecimento que tens, que sabes que se o aproveitares de uma forma inteligente, ele vai te ajudar a crescer. Vai-te ajudar a crescer, vai-te retirar dali. Muitas vezes ouvimos as pessoas à nossa volta, e quem nos está a ouvir provavelmente já fez, já lhe aconteceu, que é dizer às pessoas que acontece isto e eu não mereço isto. Isto está-me a acontecer, mas eu não mereço. Eu não mereço que isto me aconteça. Logicamente eu não estou a ter uma permissão. Se eu não mereço, se eu não permito, eu não posso lhe dar outro significado. Porque eu, à partida, eu rejeito. Eu acho que não mereço.
E, efetivamente, tu podes entender que não mereces. Mas há uma coisa que é clara. Tu precisas que aquilo te aconteça. Por isso, tu podes entender, mas estás a precisar que aquilo aconteça. Então, mas dizem-me, então, mas eu caí, escorreguei e estava a precisar disso. Estavas a precisar precisamente disso. Então agora, vamos ao título daquele artigo e diz, tudo tem um significado. Qual é o significado que aquela queda teve para o teu crescimento? Sabendo claramente que aquilo que te está a acontecer, tem uma intenção, que é a intenção de fazer um ser humano mais forte, com mais energia, é um ser humano diferente. Por isso nós podemos, perante as situações, travar ou eventualmente interpretar e direcionar. Exatamente, porque nós ouvimos sempre que nós temos aquela postura de português que podia ser pior, não é? Mas a verdade aqui, e segundo aquilo que eu estou a interpretar bem, portanto, o merecimento numa queda, nós até podemos dizer, ok, eu mereci, não pelo aspecto do castigo, porque nós ouvimos sempre que não mereci porque achamos que estamos a ser castigadas, não é? Mas se calhar eu mereci porque aquela queda vem-me permitir ver outras coisas que me tornaram uma pessoa diferente, não é? Nós temos que deixar de olhar para o castigo e olhar para a bênção, não é? Porque o universo às vezes é a única forma que a gente tem de entender, é batendo com a cabeça que estamos no caminho, que o caminho não é aquele ou que não estamos a ver o que precisamos ver. Sim, mas Ana Correia, a questão é, se nós recuarmos, se nós nesta altura olharmos para trás, para algumas coisas que nos aconteceram na nossa vida, e que nós nessa altura achamos que não merecíamos, que era um castigo, nós hoje poderemos considerar que é uma bênção. Ainda bem que aquilo me aconteceu. Porque eu hoje, de uma forma dissociada e à distância, eu consigo retirar o verdadeiro significado e a verdadeira intenção. Porque é que eu, no momento que me esteve a acontecer ou que me acontece, eu não retiro este significado ou esta intenção? Porque eu estou muito associado em termos emocionais ao acontecimento. E como tu estás associado ao acontecimento de uma tal forma emocional, tu não tens essa possibilidade. Então a questão que nos vai acontecer é que nós, se aumentarmos os nossos níveis de consciência neste aspecto, o que é que nos vai? Naquele momento em que a coisa nos está a acontecer, nós podemos fazer um processo que é o processo de dissociação em função da intenção que existe. Porque eu sei que aquilo há uma intenção. Se eu crio o processo de dissociação, então eu vou à procura da intenção que existe ali e do verdadeiro significado que ali tem. Se eu eventualmente fico associado ou fico naquele lugar, eu não consigo ver isto. Isto são processos. Aliás, aproveitando aquela questão, aquela frase do José Saramago, sai da ilha para veres a ilha. E quando tu sais da ilha, começas a ver a ilha, começas a ver toda a perspectiva que está ali a acontecer. Ou pensa fora da caixa. Exatamente, ou pensa fora da caixa. E a questão que acontece, a questão que vai acontecer, que é legítimo, e atenção, isto não é para nós ficarmos zangados connosco quando nós não pensamos desta forma. É legítimo, não é? É legítimo que tu, naquele momento, tenhas uma reação perante o acontecimento e fiques triste, zangada, zangado. É legítimo que isto aconteça. Porque, se nós formos ver em termos mentais, o que é que te vai acontecer? Acontece que aquele evento, aquele acontecimento, foi registado pela tua mente como uma ameaça. Tu sentes-te ameaçada, não é? E aquele processo de não te sentes amada, segura, aceite ou reconhecida ou respeitada, não sentes isto e entra como uma ameaça. Automaticamente, só para sermos simples, o que é que isto vai dar? Ao entrar no teu cérebro, ele vai a dois lados. Vai mandar duas informações. Vai mandar para uma parte emocional, não é? Para a amígdala, e vai mandar para o neocórtex.
Vai mandar estas duas para a parte emocional e para a parte racional. Simplesmente a parte emocional tem uma fluidez de tráfego maior do que a parte racional. E como a fluidez de tráfego é maior, vai chegar mais rapidamente à parte emocional e daí tu, não é, agires de uma forma reativa. Se tu tiveres, e se souberes que isto acontece, isto é natural em ti, em mim, em quem nos ouve, se nós percebermos isto, a única coisa que nós temos que fazer é perceber que aqui este sinal me está a chegar, eu tenho o direito de estar irritado, zangado, mas sei que passado 2, 3 minutos me vai chegar o outro sinal da racionalidade, ou seja, de ir ver o significado que isto tem e a intenção que tem. Exatamente, mas deixa-me só, portanto, essa raiva, essa zanga não é para ser descurada. E isto eu também estou a dizer exatamente por experiência própria. A partir do momento em que nós aceitamos essa emoção, não é? A partir do momento que nós aceitamos essa emoção, damos-nos ao direito e permitimos, como tu tens vindo a dizer, estar zangados, acaba por se diluir muito mais facilmente e isto, não é? Pela minha experiência, ok, estou zangada e acaba por se diluir muito mais facilmente e chegar à racionalidade com muito mais facilidade. Não sei se... Perfeitamente. Aliás, aceita, não estás ali, naquele momento, existe aquela raiva, existe aquela emoção que está ali, a emoção é nós olharmos para ela de uma forma grata, de uma forma elegante, com alguma ternura, digamos assim, compreendê-la, porque ela tem aqui um grande significado para nós. Metaforicamente, eu acho, costumo passar a ideia de uma forma simples, que é esta emoção que vai aparecer, essa raiva, essa zanga, seja lá o que for, ela é como alguém que te bate à porta. E quando alguém que te bate à porta dá-te 2 ou 3 toques na porta, se tu eventualmente não lhe deres atenção, não responderes, não a interpretares, o que é que a pessoa vai fazer? Vai bater ainda com mais força. E ela vai continuando. O que é que ela vai precisar? A única coisa que ela precisa é que nós a atendemos, que lhe abrimos a porta, que a interpretamos, que sabemos o que é que ela quer. E quando eu a interpreto, sei o que ela quer, eu não lhe viro as costas, por isso mesmo é o que disseste muito bem, eu não estou a virar as costas. Se eu não virar as costas, fantástico. O que é que eu vou interpreto-a? Digo assim, mas afinal, o que é que tu queres? Qual é a intenção que tu tens para mim? Qual é o significado que eu lhe vou dar? E isto chama-se inteligência. E se quisermos acrescentar, emocional. É o que aqui está. Porque é precisamente a parte que eu tenho de segurar, de dizer assim, calma, se eu lhe virar as costas e não lhe ligar, ela vai intensificar o bater à porta. Até que vai haver um momento bate, que se nós não lhe ligarmos, ela arromba a porta. Caímos. Lá está a situação. Caímos, temos aqueles... escorregamos e caímos. Ora, mas o que é que ela vai? Intensifica, bate à porta, arromba-te a porta, e depois tu deixas de passar, que ela é legítimo teres um medo, e depois passas a ter um pânico. Entras num pânico, entras num bloqueio emocional, entras ali num processo que dizes, e o nosso cérebro depois permite-nos fazer o quê? Fuga, ataque ou congelamento, e existe provavelmente um congelamento e uma branca e diz, eu não consigo pensar em nada, eu não tenho soluções para nada, e isto está-me tudo, porque eu não interpretei a emoção no momento certo, na altura. Eu percebo que ela é legítima e eu sei que a emoção vai-me chegar primeiro, mas eu sei que se eu lhe der, se eu a interpretar, eu tenho logo a seguir a racionalidade. Por isso, quando eu dizia há pouco, dissociar é interpreta, afasta a emoção e vê-a como uma realidade e começa a vê-la de uma forma racional. Qual é o significado que ela tem para ti? Para mim faz todo o sentido. E eu vou usar aqui uma metáfora, não é uma metáfora, uma imagem que eu agora estavas a falar e eu lembrei-me. Eu, por exemplo, nos meus trabalhos,
e especialmente em desenho, isto para nós vermos como é que é, porque eu associo a mim, porque eu também todos nós estamos nesse processo. O que é que eu aprendi agora a fazer, sabes? Eu estou a aprender a desenhar aquelas coisas todas, não é? Eu, para olhar para o meu desenho, para ver realmente, eu fotografo. Eu fotografo o desenho e já não vejo o desenho naquela perspectiva direta que eu estou a ver, mas vejo através da fotografia. E é impressionante, não é? As falhas, e não é falhas, pronto, aquilo que eu acho que posso melhorar no desenho através da fotografia, ou seja, eu mudei a perspectiva de olhar para o meu desenho. Estás a ver? Exatamente. Eu acho que isto pode ser, é uma forma de nós mudarmos a perspectiva das coisas, desculpa de interromper, mas acho que acaba porque eu aproveito estes pequenos insights para trabalhar comigo também, não é? Para ver realmente isto, a gente muda a perspectiva, não é? E a gente encontra coisas que são fascinantes, quer dizer... Ora bem, voltamos e se nós quisermos ficar com a mensagem do José Saramago, lembraste, sai da ilha para veres a ilha, que é isso que tu estás a fazer. Porque quando eu estou na ilha, eu não consigo ver. Não consigo ver de uma forma racional, de uma forma lógica, não é? E não consigo interpretar os significados e o propósito que vem dali. Por isso é que é extremamente importante nós chegarmos e sairmos um bocadinho. Agora, é legítimo, é aceitável, é compreensível que exista naquele momento uma emoção. É compreensível que exista em função disso. Porquê? Porque tu interpretas, naquele momento, quando tu olhas para o acontecimento, tu interpretas como uma ameaça a ti. E como tu a interpretas como uma ameaça, automaticamente vais desencadear dentro de ti algo que te vai proteger. Porque aquela emoção queria-te proteger, vai-te proteger. Então, alguém que te bate à porta, tu não abres a porta, precisamente para quê? Para te protegeres. Mas o que vai acontecer é que tu não percebes o que é que aquele bater à porta tem. Porque tu estás a vê-lo como é alguém que te quer assaltar, que te quer destruir. Se tu interpretares e ao escutares o que é que aquela pessoa, o que é que aquele bater à porta traz, que é aquela emoção, ela pode trazer de lá, sei lá, uma carta de amor, pode trazer outra coisa qualquer. Exatamente. Agora, como é que tu não estás a permitir-te interpretar aquele batimento de porta ou aquela emoção? E aqui é que está, no meu entender, o grande segredo. Isso. Agora, claro, eu percebo aquilo que estão a pensar do outro lado. Isto é tudo muito simples. Tu estás a dizer isto é perceptível. E a pergunta é, como é que se faz? Porque a questão é esta. Como é que se faz? Então, e outra pergunta que normalmente pode aparecer é aquela de dizer assim, então espera, e tu fazes sempre, a tua forma de estar sempre, e eu digo assim, não. Mas é engraçado que as pessoas pensam, pelo facto de nós chegarmos a estas conclusões e estarmos a falar que já não precisamos passar por elas, a verdade é que isto é sempre, portanto, nós é que já temos, lá está, tal perspectiva, não é? Nós também somos humanos, não é? E temos que, com outro nível de consciência e já com um crescimento diferente, já vemos as coisas de uma maneira diferente, não é? Ana Correia, ouvintes, a questão que passa aqui é uma coisa simples. Simples. O processo é extremamente simples. E eu, enquanto ser humano, acontece-me rigorosamente a mesma coisa que aos outros. Exatamente. Acontece a ti, que acontece aos outros. É igual. Acontece-me o mesmo. Eu dou-lhe, hoje, uma interpretação e um significado diferente. E há alturas que eu não estou disponível, por qualquer motivo, não importa, não estou disponível quando aparece esse toque para, eventualmente, ir interpretá-lo desta forma. Poderá acontecer que eu não esteja disponível. Mas, no entanto, eu sei o que é que eu estou a fazer. Porque eu não lhe estou a dar esse significado. E aqui
aqui é que está a diferença entre quem consegue mais tranquilidade e consegue dar mais interpretação e ter mais significado, e os outros. A diferença está muito aqui nisto, porque houve alguém que tem que fazer o mesmo processo. Porque o processo que me acontece a mim, acontece a ti, acontece a todos. Agora, como é que eu o interpreto? Quais são os sinais que eu vou interpretar nisto? Eu posso esquecer e não ligar nada a isto, e ele continua-me a bater à porta e vai-me provocar um processo emocional diferente. E vai-me entrar. E vai-me entrar num bloqueio. E cada vez é mais importante. E aqui é que está. Se é que há segredos para podermos chegar mais longe nestas coisas, é interpretar as coisas de uma forma, permitir-te e o merecimento, seres merecedora, sentires que mereces aquilo que... E daí começas-te a permitir, a abrir muito mais os braços, a permitires que te abracem, a permitires que às vezes venha uma mão diferente, que não é um abraço, e aquele abraço dá-te outro significado, permites-te isto. Agora estás numa interpretação, interpreta as coisas desta forma. Se as interpretares, se te permitires, se houver um merecimento, a partir dali tu compreendes. E tu, ao compreenderes, nada se consegue. A pior coisa que nos podem pedir é para mudar alguma coisa ou fazer alguma coisa sem nós compreendermos. E sem nós compreendermos. E é quase, eu diria, não é bem só o aceitar, não será só o aceitar, mas é o compreender. Quantas coisas tu, eu e os ouvintes já fizeram que nós podíamos não aceitar, mas compreendemos-la e compreendemos qual era a intenção. E dizemos assim, olha, não aceito, se calhar, mas eu estou a compreender, olha, e por aí é o caminho. Mas não significa que eu aceite. Exatamente. Isso. Não significa que eu aceite tudo, eu não quero aceitar tudo. Eu não quero aceitar tudo. Agora, quero é compreender tudo. Exatamente, chega a alturas que com esta acabamos por atirar com a toalha ao chão e dizer assim, não, as coisas têm que mudar porque, não é? Mas aqui a questão do mudar também é um pouco difícil, porque esta tomada de consciência que nós vamos tendo vai fazendo com que nós também, como pessoas, crescendo, vamos mudando, certo? Claro. Agora, e nós estávamos a falar em off, exatamente, quando nós mudamos, se há permissão por parte das pessoas de nós realmente nos tornarmos pessoas diferentes. Perfeitamente. É? Porque, por vezes, as pessoas estão tão habituadas a que nós tenhamos um determinado comportamento, que nós, a partir do momento em que nós crescemos, começamos a ver as coisas de outra maneira, forçosamente já não somos a mesma pessoa. Não é? Perfeitamente. Como é que tu enquadras isto? Portanto, é que é assim, é que nós estamos a falar em permissão, estamos a falar em aceitação, mas tudo isso vai nos levar a um crescimento que nos vai tornar pessoas diferentes, pessoas melhores, não é? E depois, à nossa volta, porque esse depois também é outra, e eu também não sei se tu sentes isso, mas eu também senti isso, que as pessoas começam a olhar, então, mas tu agora, tu antes fazias assim, dizias assim, e agora já estás a dizer, então, não é? Isso acaba por nos dar aquele desconforto, nós ficamos ok, não é? Mas esse desconforto, eventualmente és tu que o estás a interpretar. Porque estás a aceitar, não é? Estás a aceitar esse desconforto. Estás a dar significado àquilo que os outros estão a dar e que lhes estão a fazer e o que é que vão fazer e vão criar em ti um desconforto. Exatamente, mais uma vez a tal permissão de ser diferente, ou de estar diferente. Ora bem, mas qual é o significado, não é? Qual é o significado que tu verdadeiramente vais dar àquela sensação que tu tens, que tu lhe chamaste de desconforto? Não é? Eu posso chegar, e esse desconforto, essa sensação que ali vem, eu posso chegar à conclusão que esta sensação, não é? Que eu estou a ter, eu posso lhe dar um significado, que é uma sensação de crescimento.
que que eu estou-me a permitir crescer. Exatamente. Não é? E quando, repara, primeira coisa, mudança. Mudança é algo que é inevitável. Eu, acabando esta conversa, eu não sou a mesma pessoa que era quando eu comecei. As pessoas que nos estão a escutar não são as mesmas pessoas depois de ouvirem. Por isso, a mudança é algo que é constante, é feito ao minuto. Nós fazemos a mudança ao minuto. Como ela é feita tão ao minuto, nós não damos nisto. Tu queiras ou não queiras, tu vais mudar. Agora, permite-te interpretar esta mudança como um crescimento, um crescimento. E com um crescimento, com uma maturidade diferente, com uma forma de ver diferente. Não como uma evolução. Porque a mudança, efetivamente, pode nos levar para uma evolução. Mas a evolução não significa que possa ser um crescimento, na minha perspectiva. Pode não ser. Sim. Não é? Porque a evolução, há coisas que evoluem para pior. Evoluem. Há uma evolução. Não é? Se falamos, por exemplo, numa doença, a doença foi evoluindo. Não, foi evoluindo, foi tendo. Agora, eu preciso de compreender qual é que é a verdadeira, e vou, outra vez, voltar a falar do mesmo, qual é que é a verdadeira intenção da coisa. E se eventualmente eu cresci, melhor, eu estou-me a sentir desconfortável porque eu estou a estar diferente. Estou diferente. Melhor, os outros estão-me a ver diferente. Como é que tu te sentes nessa altura? Ou sentes-te desconfortável e não permites que esse crescimento em ti, que essa forma de estar, que essa forma de pensar seja benéfica para ti, porque tu não estás a pensar em ti, podes não pensar em ti e estás a pensar naquilo que os outros estão a envolver à tua volta, ou podes dizer, esta minha forma, esta minha mudança está-me a permitir eu ser uma melhor pessoa em função do meu grande objetivo. Está-me a permitir eu ser uma pessoa mais crescida. Está-me a permitir isto. Os outros, logicamente, estão-te a ver diferente. O que é legítimo que eles o vejam. Agora, o que eles veem, ao verem-te diferente, vai haver pessoas que te vão aplaudir de pé, há outras pessoas que te vão assobiar e outras que te vão ignorar. Agora, no entanto, tu sabes que o teu caminho, que estás num processo e que estás a dar passos em direção ao teu grande objetivo. E quando tu sabes que estás a dar passos a isso, que te estás a valorizar, significa que tu estás num processo de merecimento, estás a merecer essa tua valorização, mas valorizas tu, estás nisto, porque sabes à partida que à tua volta vão haver pessoas que te assobiam, outras que te aplaudem e outras que te ignoram. E umas que te aplaudem só por te aplaudir, e outras que... E isto vai acontecer em tudo. Agora, permite-te tu a ti cresceres. Por vezes há um termo que eu utilizo quando trabalho com as pessoas, é uma coisa simples. Tu andas à procura de... É como? Tu andas à procura de amor. Primeiro, não o procures, ama-te a ti. E há uma coisa que é extremamente importante, que é, faz amor contigo. Quando tu fizeres amor contigo própria, ou contigo próprio, tu começas a sentir o prazer que tu dás a ti próprio. Então significa que tu também te podes dar prazer a ti
que não precisas que esse prazer venha de fora. Não é? Por isso, ama-te e faz amor contigo. Faz amor contigo, ou seja, permite-te tu próprio ou própria te dar prazer a ti. Sentires-te a ti. Sentires isso. Será que é necessário vir alguém externo para te fazer esse prazer, para te dar esse prazer, ou tu o podes fazer? Ou tu podes o ter? E vamos interpretar isto em todas as dimensões que as pessoas assim o entenderem. Interpretá-lo da forma. Quando eu digo faz amor contigo, permite-te fazer algo em ti que tu sintas prazer. Não é? Que tu sintas esse prazer. Não, e se tu te permitires em todas as áreas, quer seja profissionais, quer seja pessoais, quer seja no próprio amor em si, não é? Na própria relação em si, quer seja mesmo nela. Trata-te como gostarias de ser tratado, não é? Isso, exatamente, mas repara, mesmo na própria relação, no próprio amor, no fazer amor, quantas vezes, e agora permitam-me desbravar aqui, não é? Quantas vezes é que as pessoas fazem sexo e não fazem amor? Então porquê é que não te permites, não é? Porquê? Porque eventualmente, estiveram a permitir que alguém tivesse um prazer, não se permitindo a si próprio ter esse prazer. E o que é que isto vai acontecer? Acontece que naquele momento as pessoas sentem-se desvalorizadas, ou seja, sentem-se inferiorizadas, porque houve alguém que naquela relação teve um prazer fantástico e eu não tive esse prazer. Se eu não tive esse prazer, significa que eu sou menor, que eu não me sinto, e isto pode acontecer como homem ou como mulher, eu não me sinto mulher ou não me sinto homem naquele momento. Porque veio. E repara, quem nos ouve, eu sei que uma grande parte das pessoas que nos podem ouvir sentem isto que eu estou a dizer. Ou já sentiram isto ao longo das suas vidas. Que fizeram alguma coisa numa relação, fizeram alguma coisa para que o outro tivesse prazer e não se permitiram ter esse prazer. E sentiram-se de qualquer forma diminuídos ou diminuídas nessa relação. Então significa que tu podes fazer amor contigo. Exatamente. Dá prazer a ti própria. Porque nós habitualmente, e é assim, nós habitualmente abdicamos, eu como mãe, não voltando atrás, eu faria da mesma maneira, atenção. Mas a questão é que nós acabamos por abdicar desse prazer em função dos outros. E o que acontece, não é? E eu vejo isso, não exatamente no meu caso, porque felizmente conseguia perceber-me disso, ter tomado um nível de consciência diferente, mas eu vejo, por exemplo, pessoas que chegam a uma determinada idade, dão com os pés e abandonam tudo porque já não são capazes de lidar com a frustração de ter dado durante toda a vida aquilo que tinham e que não tinham e que não recebem nada em troca agora. Portanto, puseram o amor delas próprio todo nos outros, não é? Com a expectativa de receberem em troca, não é? Quando deviam ser elas próprias a amarem-se a si próprias e não na expectativa que os outros as amassem, não é? Ora, e quando eu crio a expectativa, não é? Quando eu sinto que o outro tem prazer e eu não o tenho, então onde é que está o problema? Está em mim. Exatamente. Eu sinto que ele está em mim. Eu, nessa relação, eu não sou homem ou não sou mulher. Então isso vai-me acompanhar durante a vida. Porquê é que eu não hei de permitir dizer assim, isto e as conversas são como as cerejas, como alguém diz, e elas vão nesse caminho. O que é que eu estou aqui a dizer? Muitas das vezes uma das sugestões que eu dou, porque a pessoa não gosta dela,
não gosta do que vê, não gosta de tudo à volta, não gosta disto, não gosta da embalagem, porque esta embalagem está aqui, não é para ter prazer, por isso se ela não tem prazer é porque não gosta, não tem nada, não há aqui nada, olha para o espelho, olha para aquilo que vê, eventualmente há pessoas que inclusive só conseguem, por exemplo, ir-se deitar, despir-se, tudo com luz apagada. Exatamente. Com luz apagada, as pessoas fazem isto e o que é que nos vai acontecer? Acontece-nos uma coisa simples, o grande desafio é começa a tocar-te, começa a sentir-te, começa a ver-te, começa a adorar e à medida que tu vais tocando vais tendo prazer. Então vais começando a gostar de ti, a ter prazer em ti. À tua maneira. À tua maneira. E isto vai levar a um crescimento. Vai levar a um crescimento natural. Aquilo que é o amor próprio. O amor próprio. E muitas vezes as pessoas a sentirem-se muito bem com elas. Nesse aspecto. E isto é tudo que te aparece tem um significado. Exatamente. Porquê? E aqui nós vamos aos estereótipos que a própria sociedade impõe. Não é? Claro que sim. Claro que sim. A própria sociedade, nós identificamos aquilo que a sociedade, aquilo que nos acontece, nós identificamos pelos símbolos que a publicidade, a informação nos chega, porque a sociedade define um estereótipo e dentro daquilo é que está bem, e como nós identificamos que aquilo é que está bem, se eu não correspondo àqueles padrões, eu estou mal. O erro é meu, não é? Eu não mereço nada porque eu não correspondo àquele estereótipo, não é? Pois tudo isso tem a ver com a forma como entendemos, não é? E os significados que recebemos do exterior. Será que são esses significados, ou é aquilo que vem do exterior, que é esses estereótipos, e eu compreendo-os bem, ou será o significado que tu estás a dar a eles? Porque tu podes aceitar aquele significado, podes aceitar o significado coletivo, da inconsciência coletiva, ao fim e ao cabo, podes lhe dar este significado, ou podes interpretar isto com o teu significado. Com o teu significado. Dar-lhe o teu significado. Aí o amor próprio já tem que estar bastante definido para conseguirmos ter a força para sermos nós próprios, no fundo. Acabarmos por identificar quem realmente nós somos e dar o nosso próprio significado, aceitarmos que nós podemos identificar aquilo que nós entendemos da melhor forma. Certo? Mas a questão é essa. Cabe-nos a nós darmos a nossa interpretação, o nosso significado e não estarmos connosco. E tudo aquilo que te acontece, com quem te cruzas, as pessoas com que te vais cruzar, elas vão ter para ti um determinado propósito. Aquela pessoa que te virou as costas, que te assobiou, que não te deu valor, que eventualmente te ignorou, seja bem-vindo ao meu grupo, porque ela está-me a dar uma interpretação e um significado. Ou está-me a obrigar a pensar, posso dizer assim? Sim, ela está-me a dar um significado. Exatamente, e eu sinto este significado, ela está-me a ajudar a ser melhor. Mas eu sei que logo também há outras pessoas que... Por isso é natural. Quando existe uma mudança, há um afastamento de alguém, há uma proximidade de outros, há uma mudança à volta. É natural. Tu mudas aquilo que está à tua volta. Exatamente. Não é? Isso. E aproveitando um bocadinho uma figura que se chama Nelson Mandela, não é? Que hoje é um dia muito importante, e havia uma frase que ele dizia, e que serve para nós. Nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em nossa mão fazer a diferença. Exatamente. E isto significa que a qualquer momento, quando ele dizia, nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Então,
eu interpreto isto como nós podemos mudar o nosso mundo e torná-lo num lugar melhor. Nós podemos mudar o nosso eu e torná-lo num lugar melhor para habitar. Está, basicamente, nas nossas mãos fazer essa diferença. E quando nós falamos no mundo, na mudança que pode existir no mundo, é a mudança no nosso mundo também. É que eu posso, o mundo na globalidade, o mundo da organização onde eu trabalho, o mundo da família que eu tenho, o mundo do eu que eu sou. Eu posso trabalhar sempre nestes. E isto está nas minhas mãos. Isto está nas minhas mãos fazer essa diferença. Agora, e a minha ação vai depender da interpretação que eu dei às coisas, do significado, da interpretação que eu lhe dei, da intenção que eu te estou a dar. Qual é a intenção que tu tens verdadeiramente? Qual é a tua verdadeira? E então, a partir dali, tudo o que te vai à volta vai ter um significado em função desta intenção. Em função dela. Em de mudar o teu mundo, o mundo pessoal. Não é? E isto é o lugar em que tu habitas, em que tu vives, tu podes o mudar. Depende de ti. Muda a forma como te vês a ti próprio. Muda a forma como te amas. Muda a forma. Esta forma como tu é importante. É importante. Em função de tudo o que vem à volta, interpreta e dá-lhe o significado em função do teu propósito. Não em função do propósito dos outros. Como dizias, eu posso modificar, eu começo a valorizar-me mais. Eu começo a ter um determinado valor, seja no que faço. Eu sinto que mereço que as pessoas paguem um determinado valor pelo trabalho que eu tenho, pelo trabalho que eu faço. Eu sinto que mereço isto. Mereço isto, porque eu sei que as pessoas também merecem levar aquilo que eu faço. As pessoas também merecem isso. E então estamos a fazer uma troca. Se aquilo que eu estou a fazer vale 100, a pessoa vai levar 100, é lógico que ela me pague 100. É lógico. Exatamente. É lógico que me pague. E isto não é estar a dizer que, mas a pessoa não pode. Não há problema. Mas ela leva. Então troca. Existe uma troca. Existe uma troca. Não é? Provavelmente a pessoa não pode levar. Ou não pode ter isto. Provavelmente ainda não está no momento de merecer ter. Ainda não está nesse momento. Isso. As pessoas que nos ouvem já tiveram um Fiat 127 e agora fazendo publicidade e depois passaram a ter um Fiat 600, outros passaram a ter um Mercedes, outros não. E todos nós temos aquilo que achamos que merecemos para. E isso é muito importante. É muito importante. E nós temos estado a falar nisso e eu queria repor tudo isto. Nós estivemos a falar, nós estamos a chegar ao limite da nossa conversa e eu acho que também nós estamos a viver momentos desafiadores também, onde tudo isto que nós estivemos a falar é impossível pôr na prática, não é? Portanto, temos uma conjuntura mundial desafiadora, não é? Mas temos a oportunidade também de crescermos, de olhar para ela de uma forma positiva ou negativa. O que é que pode... É uma escolha. É uma escolha. Não há outra hipótese. Tu escolhes. Qual é a escolha que tu estás a fazer em função disto? São escolhas que nós temos. E aqui a questão é, tu quando olhas, quando te aparece, volta outra vez, interpreta isso em função do teu propósito. E qual é a escolha que tu fazes? Tu podes escolher. Não é? Eu tinha duas hipóteses. Eu tinha duas escolhas. Quando me convidaste. Estar aqui ou não estar. Não está. É uma escolha. O que é que ou quando escolhi estar aqui, significa
que eu senti que ganhava mais do que se não estivesse. Ganhava mais do que se não estivesse. E quando eu digo ganho mais enquanto pessoa, se não estivesse. Também sabia, e tenho a certeza absoluta, que esta conversa pode permitir que alguém ganhe mais. Exatamente, que é o objetivo, no fundo. E se eu permitir, eu posso permitir. E eu sabia, eu não sei se a conversa tem interesse ou não tem. O que me importa a mim é que se eu a não colocar à disposição dos outros, eles não a podem aproveitar. Exatamente. Tal qual como o teu trabalho, que fazes um trabalho magnífico. Significa Obrigada. que esse trabalho é reconhecível. Esse trabalho que tu fazes, o trabalho que tu fazes, tu colocas à disposição dos outros a atuar. E vai haver pessoas que ficam fascinadas com ele e que o querem ter junto dele, e há outras pessoas que não. São escolhas. E tu também tinhas a escolha de não o fazer. Exatamente. Também tinhas essa escolha. Mas dentro de ti existe algo que te diz, permite-te fazer, e eu mereço fazer, porque este meu merecimento. Também há pessoas à minha volta que merecem tê-lo. As pessoas merecem isso. E a minha escolha... Sim. Não. A isso. minha escolha de hoje foi no sentido de eu perceber, e quando me convidaste, foi mesmo. Eu mereço este convite e as pessoas que estão do outro lado também merecem ouvir. E sei que houve pessoas que continuaram a ouvir, eu vou ter que desligar. E eu também não tenho problema rigorosamente nenhum. E está tudo bem. Porque Mas quando chegar à altura certa, elas vão ouvir, porque geralmente... Certo, mas é delas. E é a minha nosso nível de consciência que toca ali. A minha permissão, eu tenho o meu propósito, não é que toda a gente goste daquilo que está. É legítimo dizer assim, olha, chato, desliga já. O artigo está escrito, olha e diz assim, olha, deixa lá ler. O outro diz assim, isto nem pensar. Pronto, está tudo bem. Está tudo bem. São escolhas que as pessoas fazem. Mas ninguém teria a oportunidade de ver as tuas obras e de senti-las e de as ter se tu não fizesses a escolha de as fazer. Exatamente. Nós estamos a chegar mesmo ao final do nosso programa. Joaquim Duarte, eu peço sempre uma mensagem de despedida, uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir e ver. O que é que tu sentes que lhe podes dizer um pouquinho mais? Olha, aquilo que eu sinto nesta altura é que cada vez as pessoas precisam de se escutar mais. De se escutar. Por isso, tu que estás aí desse lado, escuta-te. Porque muitas vezes tu dizes muitas coisas, andas num processo mental interno de ruminação e não te escutas. Por isso, precisas de passar a outro nível. Precisas de passar a outro nível. E quando nós precisamos de passar a outro nível, precisamos de nos escutar. E aquele desafio não é que me escutes a mim, ou seja, quem for, escuta-te a ti próprio. E outra das coisas que que eu deixo aqui no ar, que é o equilíbrio. Nós temos que estar num equilíbrio. E o equilíbrio permite-nos nós vermos que eu por vezes não estou em equilíbrio comigo. Mas existem dois pratos de uma balança. Uma que é o efeito e outra que é a causa. E eu quando chego à altura, eu muitas vezes olho para o prato da balança do efeito, que é esse que me dá o desequilíbrio. Que eu olho, não está e está desequilibrado. Eu sei que se para o pôr equilibrado eu tenho que fazer um esforço muito grande, se eu trabalhar no efeito. Então eu vou perceber claramente quais são os pesos que eu estou a colocar no prato da balança da causa e o que é que eu posso limpar, o que é que eu posso libertar para eventualmente o efeito ser diferente. Por isso, quero-vos deixar com esta metáfora da balança e perceber se quando não estiveres a gostar
do efeito daquele prato da balança porque estás em desequilíbrio, olha para a causa, para o outro prato da balança e, eventualmente, trabalha. Percebe o que é que lá está ou o que é que não está, o que é que tu estás a fazer ou não estás a fazer para que exista este desequilíbrio. E não culpes os outros. Mais palavras não é preciso. Joaquim Duarte, muito obrigada mais uma vez por teres aceito este convite de estares aqui à conversa connosco na Rádio Clube de Caldas, no programa Quinta Dimensão. Espero que vocês que estejam aí desse lado, que ouviram, que tenham gostado. Os que vão ouvir, que gostem na mesma. E nós vamos estar no YouTube também, Quinta Dimensão, portanto não se esqueçam de deixar, se assim o entenderem, o vosso comentário, porque é importante para nós percebermos também a dimensão do impacto do nosso trabalho. Joaquim Duarte, mais uma vez, muito obrigada. E você que esteve aí desse lado, obrigada por nos assistir. No próximo sábado cá estaremos de novo. Um beijo no vosso coração e até sempre. Um grande abraço. Obrigado.